disputando, né? Disputando com a árvore da vida, uma que também queria ser notada. Não existia. A Bíblia fala que no meio estava a árvore da vida. Só que quando Eva fala que não é para comer da árvore do meio, ela falou uma mentira, porque a árvore do meio era a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava em outro lugar. Não sabemos se ao lado, a Bíblia não fala. A Bíblia só menciona árvores agradáveis à vista, árvores boas para se comer, a árvore da vida, e que está no meio, diz assim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que quando nós já estamos com o pecado no nosso coração, aquele pecado se torna o centro. Então nós mudamos aí a geografia, né? Vamos dizer, espiritual. Deus não é o centro. Obedecer a Deus não se torna mais centro. O que se torna centro da minha vida é cometer o pecado. É praticar aquilo que não é para ser praticado. Passa a tornar centro na minha vida. Então quando Eva fala para a serpente, ela diz, da árvore que está no meio não é para nós comer. Referindo-se à árvore do bem e do mal. Então, ali já começou a queda do homem, para perder a comunhão. E aí Jesus fala aqui que ele é o princípio, porque ele quer novamente fazer aquilo que acontecia no início, que Deus vinha na virada da tarde, assentava com o homem, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, já tem vários teólogos falando isso, era uma árvore que Deus vinha para comer. E até uma pergunta semana passada foi feita, né? Por que vamos ter refeição lá? Qual que é o sentido de comer, né? No reino? É o sentido de comunhão, ter comunhão, e não alimentação para saciar as necessidades físicas, e sim comunhão. Então Deus tinha comunhão, e a mesa é um lugar de comunhão. Por isso que Jesus fala aqui, né? Nós vamos ler aqui. Conheço as tuas obras, nem és frio e nem quente, gostaria que fosse frio ou quente. Isso aqui é uma referência ao local, porque Laodiceia ficava perto de Hierápolis, né? E de onde vinha dutos, né, de água, que essas águas eram carregadas de sódio, e essas águas vinham mornas, por causa da região vulcânica. E o que acontecia? Essa água era usada de forma medicinal, e essa água era usada para provocar vômito. As pessoas que estavam mal do estômago, digestivamente, eles davam essa água, tomavam essa água para provocar vômito e ficar melhor. Então Jesus usa algo do local, assim como o trono de Satanás, que nós já explicamos, para referir-se que eles deveriam ser frio ou quente. Eu já espiritualizei quantas vezes. Como eles eram mornos, causava ânsia. E uma vez eu tomei, né, não sei por que eu fui tomar, não lembro o que me falaram que era bom, o cloreto, o sódio, né? Não é cloreto, é o sódio. Mas eu parou aqui na garganta. Ainda bem que eu estava na pia, voltou toda a água. Acho que era para azia, falaram que era bom para azia, eu fui tentar tomar aquele negócio. Travou aqui, voltou. Dá ânsia, causa ânsia. Algo carregado de sódio, se você tomar uma água carregada de sódio, você vai ter o bicarbonato de sódio, né? Foi o bicarbonato de sódio que eu usei, né? Falaram que era bom, eu fui tomar, voltou. E realmente, né, a água morna já não é muito bom, né? Agora carregada de sódio provoca ânsia de vômito. Então Jesus está usando uma referência local. Daí ele diz, porque não é frio nem quente, o morno vomitar-te da minha boca. Pode ler o 17? Porque dizes, porquanto dizes, rico sou. 17 ou 18 já. Rico sou, e já enriqueci, e de nada tenho falta. E não sabes que és coitado, miserável, pobre, cego e nu. Mas tenho um conselho, que de mim compres o ouro refinado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não se descubra da vergonha da tua nudez, e colírio, a fim que unja os teus olhos para que possa ver. Olha só, a cidade de Laodiceia, ela ficava em um grande caminho comercial, por isso que era uma cidade rica. Eles rejeitaram a ajuda de Roma quando aconteceu um terremoto. Eles mesmos se reestruturaram, então era uma igreja rica, era uma igreja que tinha essa soberba, porque eles tinham, a via comercial era muito, muito favorável a Laodiceia. E eles eram produtores então eles diziam que eram ricos, porém eram miserável, coitado, miserável e pobre. É diferente lá da Esmirna, né? Que era pobre, porém era rica diante de Deus. Cego. Lá em Laodiceia se produzia um colírio. Laodiceia, para nós encerrar, vai ser bem breve aqui, já estamos encerrando a nossa live. Tá? Deus abençoe os irmãos que estão aí conosco, fielmente.
Vamos ler um versículo, eu leio outro, a gente já vai explicando já. Pode ler, 3,14. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, estas coisas. Lembrando, né? Que a igreja de Filadélfia é a igreja de 1750, está ali a data, até o arrebatamento. E essa igreja de Laodiceia, ela caminha junto. Ela é a igreja contemporânea dos dias atuais, porém é a igreja que está se apostatando da fé. É a igreja que está deixando de praticar as obras de Cristo. É a igreja que já não tem mais palavra, só tem coach ensinando, né? Já não tem mais um mover espiritual, já não tem mais um interesse por ter Jesus dentro da igreja, Jesus está fora da igreja. Então nós temos igreja dessa forma, que o que importa é a liturgia, o que importa é as tradições, o que importam é aquilo que o seu líder e mentor fala e não aquilo que Cristo determinou para a igreja. Lembrando que Jesus se revela a Éfeso como aquele que está no meio das igrejas, ele tem o poder. Mas hoje tem muitos homens que estão deixando Jesus para fora. Por isso que daqui a pouco nós vamos ler aqui que Jesus está batendo a porta para entrar. Então, muito interessante. Mas vamos explicar aqui, ó. Por quê? Olha só como Jesus se apresenta, o Amém. Amém não é simplesmente assim seja, né? Essa é uma tradução que criaram para o Amém. Porque passou a se usar o Amém no final de orações, ou de até cântico, louvores, né? Como Paulo, né? Paulo está exultando na sua carta e fala Amém, né? Então, daí se entendeu que passou a se usar de forma confirmatória. Mas não tem nexo, né? Jesus dizer eu sou o assim seja, né? Não tem uma lógica, né? Porque o Amém, ele é uma junção de 3 palavras, né? O Aleph é um acróstico, né? Ou acrônimo, como alguns preferem. É o Aleph, o Mem e o Nun, né? E essas 3 palavras, essas 3 letras formam palavras. El, Meler, Niman. El, Deus. Meler, rei. Niman, fiel. Então, quando ele diz que ele é o Amém, ele diz, eu sou o Deus que reina fielmente. Eu sou o Deus que é rei e sou fiel. Porque a Bíblia fala que, ainda que sejamos infiel, Deus ele continua fiel, porque ele não pode mudar a sua natureza. E outra questão, também, que o Amém nós usamos no final de frase, no final de orações, no final de, às vezes, louvores, como eu falei de Paulo, mas Jesus usava no início, de palavras. Por isso que, além de ressignificar isso, ele é claramente o Amém. Por quê? Cada vez que você lê na tua Bíblia assim, ó, verdadeiramente, ou em verdade, se você for lá para o grego, ele está dizendo assim, ó, Amém, amém, te digo. Amém, amém, te digo. Amém, digo. Ele diz no início da palavra, porque ele é o Amém. Ele é o Deus que reina fielmente, que é rei e é fiel. Por isso que daí tem lógica, porque ele diz assim, ó, a testemunha fiel e verdadeira. Por que ele é testemunha fiel e verdadeira? Explicamos já lá na aula 1. É por conta que ele diz assim, ó, ninguém viu ao Pai a não ser o Filho que estava no seio do Pai, né? Então ninguém conheceu o Pai como o Filho conhece o Pai. Ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Então ele é aquela fiel testemunha que está desde o princípio. Ele criou, né? Ele criou o princípio. Por isso que diz aqui, ó, o princípio da criação. E por quê? O princípio da criação. Por que Deus fala para essa igreja que está apostatando que ele é o princípio? Porque ele está pedindo para essa igreja que essa igreja tenha comunhão com ele. Porque o que havia no princípio da criação? Quando Deus criou Adão e Eva? Existia comunhão plena com Deus. Deus descia e ceava com Adão. Porque tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só lembrando, né? Lembrando que no Éden não existia uma árvore da vida que está no meio e uma do lado, querendo assim, ó, eu também existo aqui, ó. Foi chamado de pó frígio. Esse colírio melhorava a visão. Então era usado para melhorar a visão, para alergias, qualquer tipo de problemas de visão, eles usavam esse colírio chamado pó frígio. Só que Jesus olha e diz para essa igreja, ó, esse colírio que vocês estão usando é muito fraco. Eu aconselho que vocês comprem o meu colírio.
Porque o colírio de Deus vai nos abrir os olhos espirituais, né? Ou melhor, os olhos da alma, né? Para nós enxergar o mundo espiritual. Então o colírio deles melhorava algumas inflamações. Agora o colírio que Jesus está falando é um colírio que nos faz enxergar que nós temos grandes promessas diante do Senhor. Glória. Outra coisa que eles eram produtores era de lã. Por isso que Jesus diz, vocês são nus. Eles produziam uma lã negra, que era caríssima na época, né? Então eles eram produtores de vestuários com essa lã negra, que trazia essa riqueza. O pó frígio, a lã, trazia uma riqueza para a cidade muito grande. Aí Jesus diz assim, eu aconselho que compre vestes brancas de mim, porque essas vestes negras aí só representam o pecado de vocês, só representam a queda de vocês, só representam as trevas que vocês estão, porque vocês já estão cegos. Então compra esse colírio para que unja os teus olhos e possa ver. Então olha só que interessante, né? É nós não nos estribar nas nossas forças, basicamente, mas nós depender de Jesus, porque Ele tem o melhor para nós. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende. Ou seja, por mais que essa igreja estava se apostatando, ainda Jesus está dizendo, eu quero que vocês se salvem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aqui tem dois significados, né? Importante. Primeiro é o que nós falamos. Jesus já estava fora. Jesus estava fora batendo, querendo entrar para ter comunhão. E o outro é o que a Bíblia fala sobre a bodas do Cordeiro. Então, quando Jesus vier, aqueles que estiverem sensíveis à sua voz e ouvir a sua voz, né, o seu bater, serão arrebatados. Quem não ouvir, ficará. Por isso que Paulo fala, se o sonido da trombeta for incerto, como se prepararão para a guerra? Porque diferentes tipos de sons da trombeta significavam algumas coisas. Um é preparação para a guerra, outra é para se reunir com ele, que nós vamos falar sobre as trombetas, né? As 7 trombetas e as 2 trombetas, né? O que significam. Que trombeta é essa que Paulo fala de última trombeta? Então, nós vamos explicar para os irmãos. E aqueles que ouvirem esse toque, cearão com ele, estarão com ele. Pode ler os 2 últimos versículos finais? Já deu nossa 1h30 aí. Aquele que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono. Assim, como eu venci e se assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, outra promessa que nós reinaremos com Ele. E uma coisa interessante é que não importa a cegueira, né? Não importa a nudez, não importa a miséria que alguém possa se encontrar espiritualmente falando, se nos arrependermos, se buscarmos a Ele, seremos vencedores. É isso que Ele está dizendo. O que Jesus faz aqui, capítulo 2, capítulo 3, para nós encerrar? Jesus, Ele arruma a igreja. Ele está arrumando a igreja para o arrebatamento. Está adornando a esposa. E isso está acontecendo até os dias de hoje. Quando nós ouvimos pregações, quando nós ouvimos ensinamentos, é Jesus arrumando a sua igreja, porque Ele está à porta e Ele virá. E Ele quer levar você, que está nos ouvindo, e todos quanto creem, com Ele. Não quer que nós fiquemos. Então temos que deixar Ele nos arrumar, né? Temos que deixar Ele nos corrigir, temos que deixar Ele nos repreender, porque Ele nos ama e Ele quer nos arrebatar, que é a próxima aula. Então não perca a próxima aula, arrebatamento. Seremos arrebatados antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da grande tribulação, ou uma quarta visão que está em xeque hoje, nem existirá arrebatamento, né? Quais das 4 visões a Bíblia sustenta? Então, venha conosco semana que vem e você vai aprender.